Oi pessoal, eu de novo e hoje eu vou contar pra vocês qual aparelho auditivo eu resolvi fechar, comprar mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, eu testei um da Phonak, que era o V50, que ele tinha toda a questão de trazer o estímulo sensorial do cérebro desse lado que eu não escuto. Aí depois eu testei o Cross da Beltone, que é uma das fabricantes, né? Só que o problema dele é que ele tinha fio e tal, então eu tinha decidido não experimentar mais, não comprar nenhum. Aí eu fui na Para Ouvir, né? Que é a representante da Phonak, e eles falaram: testa o nosso Cross. Aí eu testei, gostei e acabei fechando com ele. Eu tô usando inclusive. Ele tem algumas cores um pouco diferentes. Olha só, esse aqui é branquinho, eu uso nos dois ouvidos. Ele tem algumas cores, uma variação bacana, mas também pouquíssima. É uma coisa que eu sempre vou pegar no. Que, assim, a pequena variação de cores é uma coisa que, poxa, já que é uma coisa que é feita em impressora 3D, tem uma questão mais fácil de ser feita, e fácil, bem entre aspas, claro, na medida da tecnologia, por que não fazer mais cores, né? Mas isso é um debate para outro momento. Enfim, eu comprei este aqui, eu achei que ele funciona muito bem, ele saiu pelo valor de 8.150. É caro, mas eu acho que valeu muito a pena, eu tô há um mês testando ele. E ainda me incomoda muito, porque quando eu vou para lugares barulhentos é legal por um lado, porque eu consigo conversar com pessoas dos dois lugares, dos dois lados, como eu nunca consegui, mas também eu tenho o dobro de som que eu recebo do que de antes, né? Então, assim, eu entendo porque muita gente que, por exemplo, que consegue comprar um aparelho pelo SUS, mas não tem acompanhamento com fono, acaba desistindo, porque realmente é muito de insistência. Eles falam muito que você se adapta nos primeiros 4 ou 6 meses, pelo menos. E eu entendo muito isso, porque qualquer barulhinho a mais atrapalha. Outro dia eu tava em sala de aula e eu aumentei o volume, porque ele, um abaixa o volume, outro aumenta, eu aumentei e ficou com um chiado, tipo, parecia vento. Aí eu pensei que tava chovendo e não, foi só porque eu aumentei o som do aparelho. Então tem algumas diferenças, assim. Mas tem sido super interessante, tem sido bem legal. Eu tô vendo de qual é. Então, ele tem o mesmo funcionamento do Cross da Beltone, mas vou relembrar aqui pra vocês, porque, enfim, é outro aparelho, né? Esse é o Cross da Phonak, escreve com PH. E como que ele funciona? Eu não escuto desse ouvido e escuto desse ouvido. Então, eu tenho menos de 5, 3% de audição desse ouvido, é o que é considerado surdez profunda. O que acontece? Eu uso um aparelho desse lado aqui. Esse aparelho, ele tem como se fosse um microfonezinho aqui em cima, que ele recebe o som. Esse som é recebido e passa para o outro fone aqui que está desse lado. Esse outro aqui, esse outro aparelho, na verdade esse aqui é um aparelho auditivo, esse aqui é um acessório, porque ele só recebe o som e passa para esse, que é o aparelho de fato. Esse aparelho, ele... Com licença, Manuela. Esse aparelho, ele recebe o som e passa para esse ouvido que eu escuto. Então, eu escuto desse lado com esse ouvido. Manuela. Eu escuto desse lado com esse ouvido, só que... Desse lado, só que com esse ouvido. Dá pra entender? Pera que minha gata tá empolgada aqui. Então, o que acontece? Eu não escuto desse lado, o aparelho desse ouvido recebe o som, passa por Bluetooth pro aparelho que tá nesse ouvido, que é o ouvido que eu escuto. E ele passa esse som pra cá e eu escuto desse lado. É muito legal, me dá mais autonomia, eu consigo sentar, eu percebo que eu tenho conseguido sentar desse lado aqui, por exemplo, ficar desse lado de uma pessoa sem me incomodar tanto, mesmo quando eu tô sem aparelho. Porque vem muito dessa questão da sensação de autonomia. Então, mesmo quando eu tô sem aparelho, eu sinto muita diferença. E eu acho que é um lado bom de ter me acostumado tanto a não usar aparelho, sabe? Porque eu acho que eu ficaria muito... Não sei se eu ficaria dependente, quer dizer, não sei, não tenho muito como dizer. Mas a questão da autonomia tá sendo muito significativa, tá sendo super relevante, assim. Eu tenho me sentido mais confortável para conversar com as pessoas, para sair para determinados lugares.
Porém, é o que eu falei, né? O dobro de som. Então, por exemplo, ontem eu fui para um aniversário num bar que tinha música ambiente. E, cara, era muito barulho, as pessoas estavam conversando comigo, então eu não estava escutando muito bem, mas também sem aparelho eu não escutaria muito bem. São lugares que me incomodam sempre. Então é bacana, é uma percepção diferente, eu acho que está sendo bem legal. Esse aparelho foi financiado por um projeto do Banco do Brasil que chama Financiamento de Acessibilidade, se não me engano. Depois eu pesquiso direitinho para passar para vocês. Mas o que ele faz? Qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência, qualquer PCD, pode pedir isso. Então, se você tem uma conta no Banco do Brasil, ou se você não tem, eu acho que tem que abrir, né? Mas, ou se alguém da sua família tiver e puder fazer isso por você. Você financia, eu não sei até qual o valor, mas o meu valor que foi 8.150, eles financiaram e você financia num juro de cerca de 0,4% ao mês. É um valor muito baixo. Dá para financiar em até 60 vezes. Então, tem pessoas que são PCDs, por exemplo, que tem que adaptar a casa. Eles financiam por isso. Vale muito a pena. Eu tive um problema super chato, porque apesar de ter conta no Banco do Brasil há muitos anos, eu não consegui financiar, porque eu já tenho um apartamento financiado. E eles não liberaram, apesar de que a minha prestação seja baixa, que o salário que eu tenho atualmente seja mais alto que a prestação, não liberaram, mas aí o meu pai também tinha conta no Banco do Brasil, ele entrou em contato, foi liberado super rápido, e é bom que aí você pode dar uma choradinha, assim, com a instituição, né, porque eles recebem de uma vez pelo banco, então às vezes pode até conseguir um desconto, e é isso, espero que tenha... Manuela. Espero que tenha dado pra entender. Eu vou gravar mais uns vídeos, foi mal sumir, isso aqui, as aulas voltaram e tá uma loucura. Mas vou tentar passar um pouquinho pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.